que as pessoas às vezes faz, né? Mas nós percebemos que muitas pessoas fazem a ceia e chamam a Santa Ceia, e a Bíblia nunca falou de Santa Ceia, porque o vinho, o pão, eles não são santos, mas pelo contrário, os santos que participam do pão e do vinho. Mas a ceia do Senhor não é que, quando a gente fala que não é santa, que aquele pão, ele é santificado, se alguém toca, morre, não é nada dessas coisas. Mas a Bíblia fala, Paulo escreve, né, em 1 Coríntios 11, falando a esse respeito, a ceia do Senhor, né? Então, o que nós temos é a refeição que nós fazemos, que o Senhor nos deu, e ele é um memorial que deve ser feito. Às vezes as pessoas fazem, como diz, todos os meses é realizado uma ceia. Às vezes vai lá, compra um pão na padaria, compra um vinho no mercado e oferece aquilo como o corpo de Cristo. Outros, para ficar mais saboroso, coloca ali uma rosquinha doce e fala que aquilo é o corpo de Cristo, apresenta diante do Senhor. E nós vemos que, da mesma forma que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, dizendo assim: olha, nisso que eu vou escrever eu não vos louvo, né? Não é dessa forma que deve ser feito. E ele explica como é que deve ser feito. Mas a gente vendo assim, por que nós fazemos a ceia do Senhor uma vez por ano e não todos os meses? Já que para alguns, não, mas se a gente faz todos os meses, aí a gente fica mais puro, né? E não é essa a intenção do pão, do vinho, deixar a pessoa pura. Pelo contrário, aquele que é puro, que ele participa para que ele possa ter vida, e é o contrário, né? E assim, olha, mas por que então nós fazemos a ceia uma vez por ano e não todos os meses? Quando nós vamos lá ver, quando Cristo institui a ceia, né, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17, e ele diz que no primeiro dia dos pães ázimos, né, perguntaram aos discípulos, mandou os discípulos que fossem preparar, e falou: onde importa que nós fazemos os preparativos para a Páscoa? E às vezes confunde um pouco esse termo de Páscoa, o termo de ázimos, né, da onde que vem. Quando nós vamos lendo mais algumas coisas, a gente percebe então que surgem alguns termos diferentes, como, por exemplo, o dia da preparação. Que dia que era o dia da preparação que ficou chamado? Por que é feito nessa época e não uma outra época? O que Deus falou? Por que Ele falou? Aqui, quando nós lemos aqui no início do culto, no livro de aos Hebreus, capítulo 10, nós falando, né, o que foi escrito, dizendo assim, ó: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, né? Ou seja, a lei, toda a lei que foi dada para a nação de Israel, ela tinha sombras de uma realidade futura. Ela não era a imagem real, como é que está escrito aqui, não, e não a imagem exata das coisas. Então, ela era uma sombra de alguma coisa apontando para o futuro. Quando nós vemos Paulo escrevendo assim, que o fim da lei é Cristo. Cristo, ele diz assim, que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir, e ele cumpriu, e toda a lei ela aponta para Cristo, ela vai para Cristo. E às vezes as pessoas, sem entender, às vezes fazem coisas que não é de acordo com a palavra do Senhor Jesus, né? Eu não sei se todos sabem, né, mas as pessoas comemoram, foi instituído no ano 325, lá no Concílio de Nicéia, uma data para a Páscoa, né? E foi estipulada que a Páscoa que nós vivenciamos pelo calendário gregoriano, ela é uma data móvel, né, que ela acontece baseado ali numa estação do ano e baseado na lua, assim como as festas judaicas, né, as festas do Senhor, que foi dada, tinha bases na lua, né? Então ela tem aqui alguma coisa a ver com isso também, né? Por isso que nós fazemos, só que eles dizem, por exemplo, que o domingo de Páscoa foi o dia que Cristo ressuscitou, né? Porventura, foi na Páscoa que Cristo ressuscitou? Foi num domingo, mas era Páscoa? Ou foi na Páscoa que ele morreu? Né? Então veja que é comemorado na Páscoa que nós conhecemos, que Cristo ressuscitou. E na verdade Cristo não ressuscitou no domingo, né? Cristo morreu na Páscoa e também não foi no domingo. Então a gente pensa, e o que existe na Páscoa? A Páscoa hoje, o símbolo da Páscoa é um coelho e ovos de chocolate, e comemora-se a Páscoa comendo peixes, e dessa forma. O que tem a ver isso com a Páscoa que foi instituída na nação de Israel, né?
né? E por que estou falando da Páscoa? Porque a Páscoa, a gente precisa entender a Páscoa para saber o porquê que nós fazemos a ceia. Porque senão as pessoas vão fazer a ceia a qualquer mês, durante qualquer dia, porque é assim que eles entendem. Outros, por não compreender, faz a ceia, a santa ceia deles, como é que é chamada, todos os meses, condicionando com aqueles que pagam o dízimo, né? Então é uma ordenança, se não pagar o dízimo não pode participar da ceia, e confere, olha, você não pode participar da santa ceia porque você não deu o dízimo. E aí fica uma coisa condicionada à outra, que também não tem nada a ver uma coisa com outra. E é nesses aspectos que nós gostaríamos de estar falando com os irmãos, comentando com os irmãos, né? Só para a gente ter em mente, não sei se todo mundo sabe em que data acontece a Páscoa instituída desde 325, a Páscoa que nós conhecemos. Irmãos, sabe que dia que ela acontece? Não. O pastor falou, olha, é o segundo domingo de abril? Não, tanto é que esse ano cai no dia 31 de março. Né? Por quê? Não, o carnaval que é 47 dias antes da Páscoa. E por isso que o carnaval também é móvel. Tem a ver com o outono. Foi estabelecida pelo calendário gregoriano, lá no ano 325, que a data da Páscoa, ela acontece no primeiro domingo de lua cheia, após a entrada do outono. E por isso que ela acontece nessa época. Até anotei aqui, só para efeitos de conhecimento, esse ano, depois os irmãos podem dar uma conferidinha lá, esse ano de 2024, o outono ela acontece no dia 20 de março, inicia-se outono no dia 20 de março. No dia 25 é o primeiro dia de lua cheia, porém ele acontece numa segunda-feira. Então ele acontece numa segunda-feira. Então, depois do dia 25, o primeiro domingo de lua cheia, depois que entrou o outono, é que foi estipulada a data da Páscoa, mundano da Páscoa que existe aí, tá? Não com aquilo que está na Bíblia. Então ela acontece no dia 31 por causa disso. Quando que ela acontece? Ela acontece para nós aqui, né? Evidentemente no outono, no hemisfério norte, após a entrada da primavera, mas o princípio é o mesmo, né? Porque eu sei que os irmãos conhece e entende que nós temos essas diferenças. Quando nós estamos aqui no verão, ele está no inverno. Quando nós entramos no outono, eles entram na primavera. Quando nós chegamos, então, no inverno, ele chega no verão. Então, essas mudanças. Então, o que acontece aqui, irmãos, é que a data da Páscoa, como ela é conhecida, acontece no primeiro domingo de Páscoa, primeiro domingo após a entrada do outono de lua cheia. E esse ano ocorre no dia 31. Por isso que às vezes acontece em abril, às vezes acontece em março, porque depende da lua, né? Então é que vai estando acontecendo. Mas o que Deus estabeleceu com a nação de Israel, e quando Ele chama, a Páscoa deles era baseada em outra coisa. Nós vamos ler o texto mencionando e falando, né, o que acontece. E o calendário judaico, não sei se todos os irmãos têm conhecimento, uma vez nós fizemos um estudo sobre isso. O calendário nosso, nós temos um problema, porque assim, a cada ano lunar que nós seguimos, o ano lunar, a cada volta, né, a cada ano, ele ocorre em 365 dias e 6 horas aproximadamente. O que acontece com o passar do tempo, né? Ele fica faltando 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas. A cada 4 anos, tem um período de 24 horas, acrescenta-se no nosso calendário um dia, e você faz o fechamento do ciclo, e por isso que nós temos a cada 4 anos, o ano bissexto, que é o mês de fevereiro com 29 dias, porque a cada ano a gente perde 6 horas, né? Fica faltando 6 horas, então a cada 4 anos se faz uma correção e fecha-se o ciclo solar. Mas os judeus, eles seguem esse calendário para fins comerciais, bancos, comércio, eles seguem exatamente esse mesmo comércio. O que muda para eles é que o ano deles, existe 2 inícios de ano. Existe o ano religioso e existe o ano civil. O ano civil acontece no mês 7 deles, não nosso, tá? No mês 7 deles. E por acontecer no mês 7, e eles seguem, né, também o ano lunar para festas, o que acontece é que os judeus, eles a cada ano, eles perdem aproximadamente de 10 a 11 dias. Então o ciclo, por ser lunar, mas eles têm que fechar o calendário solar também,
porque ele segue os dois, aí fica faltando de 10 a 11 dias. O que é feito então? A cada 3 anos e alguma coisa, eles fazem um reajuste. Por perder 10 mais 10 mais 10, acontece que eles têm anos com 12 meses e anos com 13 meses. Então, se tem um período de 3 anos e alguma coisa, entra-se ali um período de 1 mês a mais para poder fechar esse ciclo. E eles contam que a cada 19 anos, aí os anos são perfeitos, ou seja, o mesmo dia que aconteceu no ano, 19 anos depois, ele fecha exatamente, né? Vão fazendo essas correções diferentes. Mas a gente não vai entrar no estudo do calendário judaico, senão a gente precisaria de um dia só para falar do calendário judaico. Mas as diferenças são essas. E só lembrando os irmãos também que, para nós, o nosso calendário, nós mudamos de dia, qual horário? Meia-noite, a 0 hora, ou seja, à meia-noite começa-se um novo dia. Para os judeus, quando começa um novo dia? 6 da tarde. 6 da tarde é o início de um novo dia. Para nós é meio estranho falar, o nosso dia inicia-se às 6 da manhã, por volta das 6 da manhã. O dia deles inicia-se às 18 horas. Mas, como eles seguem o que a Bíblia diz, e foi tarde de manhã do primeiro dia, tarde de manhã do segundo dia, tarde de manhã do terceiro dia, vem primeiro a noite e depois o dia. Primeiro a noite, depois o dia. Então, sempre às 6 horas muda-se de dia, né? Então, nós estamos hoje no dia 14, né? Para nós, que a partir da meia-noite muda-se para o dia 15, e para eles, depois das 6 já passa a ser dia 15. Então, às vezes fica uma confusão na nossa cabeça por causa disso. Mas estou falando isso só para a gente ter em mente o que a gente vai falar um pouquinho, para nós entendermos sobre a Páscoa. Tendo isso em vista, irmãos, o texto que nós falamos aqui, lemos aqui para os irmãos, falando exatamente, e justamente isso, né? O ano deles, eles estão no ano 5.784, que no mês 7 deles, que dá mais ou menos por volta do mês de setembro, outubro nosso, eles iniciam um novo ano civil, que vai ser o 5.785, que é a data que eles acreditam do pecado de Adão, embora se eles não conseguem estipular exatamente, mas é a data que eles têm. Então fica um pouco confuso, porque eles têm pelo menos 2 inícios de ano, né? O ano religioso e o ano civil, tá certo? Então, a gente feito esse adendo aqui, vamos dar seguimento. Inclusive assim, dá para saber quando é que inicia, sim, como é que inicia o ano deles? O ano deles, os meses deles, inicia sempre na lua nova. Nós cheia é a Páscoa que nós falamos, é sempre a lua nova. Então, sempre lua nova é um novo mês. E aí vai ter um ciclo ali de 28, 29, 30 dias, ele tem uma variação, porque vai perdendo-se as horas, e por isso que perde essas funções no final do mês, tá? Então, às vezes tem ano de 12 meses, às vezes anos de 13 meses para compensar. Mas é sempre o início de lua nova, marca o início de um novo mês. Por isso que quando a Bíblia fala que os magos estavam lá no campo, aqueles magos eram os astrólogos que faziam a observação da lua para dizer para as pessoas, olha, começou um mês novo agora, que era através da observação, quando existia só aquele anelzinho da lua, e que eles tinham, anunciava que agora iniciavam um período de um mês novo, né? Poderia ter um problema de atraso, porque se tivesse chovendo não dava para ver a lua, então é um pouco meio confuso. Hoje ele já faz os cálculos e está tudo certo, já sabe quando vai ser a lua nova. Pois não? Sim, até hoje. Ele segue 2 calendários, o civil e o religioso. O civil, inclusive, a diferença deles é que nós guardamos o domingo, ou seja, no domingo é que normalmente os bancos, instituições estão fechadas, para eles é o sábado. Domingo para eles é um dia normal, é como se fosse segunda-feira para nós, mas eles seguem isso até hoje. O que eles seguem é que, além desses feriados normais, do sábado que eles guardam, todo feriado para eles é sábado, chama Shabá, que significa descanso. Então, às vezes, confunde-se um pouco, porque, olha, e teve um sábado, depois teve outro sábado. Sim, na semana pode ter 2 sábados, porque se é feriado, chama sábado, Shabá, né, que é o descanso. Mas hoje funciona assim também. Esse calendário civil que o senhor falou é o civil nosso também, que aí ele só inicia lá em setembro, por causa
É parecido, porque é um calendário gregoriano que ele segue também, porém, esse civil deles, a única diferença que tem é que o dia de descanso é o domingo, e não é o sábado e não o domingo, mas é o ano para bancos, para comércio internacional, é o mesmo calendário que a gente segue, a não ser com a mudança do dia sempre às 18 horas, isso é normal para eles, o dia muda sempre às 18 horas. Sim, mas aí tem a questão do fuso horário também, que eu nem sei que hora que é lá agora, acho que dá algumas horas a mais. Na verdade estão bem no dia 15, já adiantaram bastante, né? Já passaram porque eles estão mais na frente, ok? E por isso que a gente vai procurar, às vezes se você procurar o calendário judaico, às vezes dá um exemplo para os irmãos. Esse ano, para nós, no nosso calendário, a lua nova é no dia 8 de abril, para eles é dia 9. Porque a diferença está dentro do fuso horário e da diferença de horário que tem. Então, a gente vai, olha, você vai na nossa folhinha, quando começa a lua nova? Dia 8 de abril, você vai lá procurar o calendário judaico, é o dia 9. Fala, por que deles tem um dia a mais? É por causa dessas diferenças, tá bom? Inclusive, o mês de Nissan, que eu estou falando, começa ali a lua nova, vai ser esse ano no dia 9 de abril, porque esse ano eles têm 13 meses. Então começa o mês de Nissan vai ser no dia 9 de abril, e o dia 14 de Nissan, ou de Abib, vai ser no dia 22 para eles esse ano, tá bom? Só para ter esse efeito, que depois vai comentar algumas coisas aqui, para não ficar meio perdido, ok? Dentro disso que nós falamos, tudo tranquilo? Muito bem, e não havendo dúvidas, sigamos então, né? Bom, como eu disse para os irmãos aqui, quero ler alguns versículos, eu não vou ler tudo aqui, ainda Romanos capítulo 15, versículo 4. Por que, irmãos, que é importante a gente conhecer essas coisas? Justamente isso, o nosso foco não é Páscoa, tá? Mas só para entender para os irmãos por que nós fazemos a ceia nessa época e por que nós fazemos a ceia só uma vez por ano e não mensal. Porque é bíblico e a gente segue isso, né? No livro de aos Romanos, capítulo 15, versículo 10, se alguém achar, pode ler, por favor. 15, 4, desculpa. Romanos 15, 4. Olha, que nós temos assim, tudo que foi escrito para nosso ensino. Então, a gente não precisa conhecer o Velho Testamento, precisamos. O Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino, para nós entender o que nós estamos fazendo, inclusive no Novo. Tem pessoas que acham que tem que fazer a ceia, a Páscoa ainda, e vão lá e compram um cordeiro e faz a Páscoa. Outros acham que tem que comer o chocolate, que não pode comer carne de boi, carne vermelha, tem que ser carne branca, porque alguém falou, e vai seguindo isso, mas isso não é bíblico. Então, por isso que a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, tudo que foi escrito. Então a gente precisa conhecer a lei e os profetas, eles foi escrito exatamente para a gente entender o que é que nós estamos fazendo e o porquê que nós estamos fazendo dessa forma, tá? Há muitos textos aqui que eu queria pegar para os irmãos, mas eu acho que é desnecessário, os irmãos conhecem, né? Ainda, né, no livro de Gênesis, só para a gente entender um pouquinho do que nós estamos falando, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Qual que é o objetivo de Deus criar os luminares, né? Olha, Deus fez os luminares, colocou lá para que houvesse separação entre dia e noite, e também que esses astros servissem para nós para sinalizar os tempos determinados, dias e anos, mas os tempos determinados. Tempos determinados que nós vemos
Cada tempo, cada coisa que Deus colocou é exatamente no seu tempo, na sua época, né? Como disse os irmãos, para nós, o mundo todo é comemorado a Páscoa com data móvel. Para o judeu, não, é dia 14 de Abib. Quando que é o dia 14 de Abib? Segunda-feira, então é segunda. Terça-feira, terça, quarta, não importa o dia da semana que cai, é sempre aquela data. Para nós, foi feita uma adequação para que fosse no domingo. Quando que cai a Páscoa para nós? Sempre no domingo, né? Ela é calculada dessa forma. O que tinha para eles, algumas coisas que eram fixas, por exemplo, era o Pentecoste. O Pentecoste era sempre no domingo, porque ele tinha a ver com a festa das premissas. A festa das premissas também é sempre no domingo. Então, 49 dias depois você contava, chegava-se ao sábado, mais um dia, que era o domingo. Então, é sempre no domingo essas duas festas. Todas as outras eram móveis, ou melhor, tinham uma data fixa, independente do dia de semana que ela caísse, né? E ainda, só para ler com os irmãos, vou ler aqui uma porçãozinha, a gente vai já falar dela. No livro de Levítico, já veio a lei, evidentemente, o livro de Levítico é da lei, não foi aqui que começou, mas o que Deus fala para ele, a importância que tinha essas solenidades para a nação de Israel, tá? Que pudesse ser cumprida. Então, no livro de Levítico, capítulo 23, versículos, vou ler do 1 ao 4 com os irmãos, depois a gente pula um pouquinho. Dia 1 de festas, né? Essas festas, ela é traduzida pelo original como moedas de Deus, ou encontros marcados, períodos determinados, festas solenes. Ela tinha sempre esse significado. Festas? Festasia? Sim. Sim. Os moedes, os encontros marcados, né? Era a época que o povo reunia para encontrar com Deus. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 1, depois a gente vai ler com mais, voltando mais um pouquinho, mas diz assim, Levítico 23, 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Perceba que o que Deus fala para eles, olha, essas solenidades que seria marcado era santa convocação. Por que santa convocação? Que as pessoas que não comparecessem nessas convocações, eles seriam cortados, eliminados, tirados do meio do povo. Mas a seriedade que tem isso, às vezes nós não damos muita importância para a ceia. A ceia é a mesma coisa, são convocações, solenidades que Deus estabeleceu, com a diferença que o povo, aquele que não participa, ele é cortado da mesma forma, né? Então, assim, eram convocações que eles estavam obrigados a participar, não tinha aquilo se eles quisessem participar. Aí, no versículo 3, né? 6 dias obra se fará, o 7º será o sábado de descanso, santa convocação, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estão aqui falando pelo dia de sábado, né, que eles não podiam fazer nada. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Então veja aqui, eles tinham de fazer exatamente no tempo que Deus havia determinado. Não podia ser em qualquer época, em qualquer momento, mas era no tempo que Deus determinou. Tá bom? Estou reforçando isso com os irmãos, porque o nosso foco é ir para a ceia, né? E por que a gente faz a ceia dessa forma, tá bom? Ainda pulando para o versículo 14, do mesmo de Levítico 23, 14, 15 e 16, só para os irmãos verem que esse período aqui, quando ele é dado, né, eles deveriam fazer essas, aqui não havia ainda Jerusalém, não havia Deus escolhido lugar, então Deus determinou para eles estavam todos juntos, reunidos no acampamento, onde o acampamento ia todo mundo junto, mas Deus diz para eles aqui que chama para eles para 3 santas convocações, embora seja 7 festas, nós já fizemos estudo sobre isso, depois a gente terminando da Páscoa, da ceia, a gente pode falar um pouquinho das outras festas, mas era 3 grandes convocações que eles deveriam se apresentar diante de Deus, e que essas 3 grandes convocações foi o momento que Deus esteve com eles nesses momentos. Vamos lá para elas. Versículo 14 de Levítico 23.
3 vezes no ano me celebrareis festa. E alguém pode dizer, pastor, não é 7 festas? Mas são 3 vezes no ano. Primeiro, no versículo 15: a festa dos pães ázimos, guardareis 7 dias, comereis pães ázimos, como eu tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Veja, irmãos, que ele trata aqui apenas como festa dos ázimos, ele não fala de Páscoa, nem fala de outra coisa. Depois ele vai para uma segunda festa, a festa da cega dos primeiros frutos do seu tempo que houver de semeado no campo, e por último a festa da colheita, a saída do ano, quando estiver colhido do campo o seu trabalho, Então o que aparece aqui nesse texto? A gente vai depois desmembrar um pouquinho melhor. Ele fala de 3 santas convocações, a festa dos ázimos, a festa dos primeiros frutos, que a festa dos primeiros frutos era qual? A festa dos Pentecostes, Lembra, depois de 50 dias, ele deveria colher um feixe da sua colheita, trazer para que pudesse fazer uma oferta movida, e a colheita ali, não, era a festa das primícias. 50 dias eles vinham, apresentavam ali, eles colhiam o seu trigo e apresentavam pães com aquele trigo que eles faziam, a primeira colheita que eles faziam. E no tempo final, a festa da colheita, que também é chamada de festa dos tabernáculos, já era a colheita final do ano, quando eles terminavam de fazer a colheita do trigo. Então era 3 vezes. Nessas 3 vezes, nós vamos aqui, quando fala da festa dos ázimos, nós vamos ver um pouquinho mais detalhado, porque o que está englobado nessa festa dos ázimos? Está a Páscoa, os ázimos e a festa das primícias, que nós vemos aqui. O que era a festa das primícias? É o primeiro domingo depois da Páscoa, onde eles pegavam o feixe do trigo, pegavam um fechinho, levavam lá, o sacerdote fazia uma oferta de movimento, e toda a congregação, toda a plantação era abençoada. Por isso que Paulo escreve que Cristo foi feito a primícia dos que dormem, Então, e através de Cristo todos nós somos santificados. A festa dos primeiros frutos, 50 dias depois, eles colhiam, então era o Pentecoste, e depois a festa da colheita do final do ano, que começava no dia 1º do 7, do mês 7 deles, está dando nosso. 1º do 7 era o toque de trombetas, eles tocavam a trombeta chamando o povo para a festa da expiação no dia 10, e depois no dia 15 tinha a festa dos tabernáculos até dia 21 do 7. Então essas 3 convocações que era feito, ou 3 encontros marcados com Deus que o povo deveria apresentar, Até aqui também tudo tranquilo, Que o nosso foco ainda é falar da primeira festa que aconteceu, tá bom? Essas são a origem das 3 festas, A Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Então vamos ler com os irmãos aqui, falando sobre a festa do memorial, que está lá no livro de Êxodo, Então a gente não tem jeito de falar disso sem falar do livro de Êxodo, capítulo 12. Lembrando para os irmãos que Êxodo se trata da saída do povo de Israel, que estava ali no Egito, que passaram ali por aquele período de escravidão, e depois a 7ª praga que seria enviada, que Deus dá libertação para o povo. Então nós vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 12, aonde não tinha entrado na lei ainda, porque estava antes da lei, mas o que Deus vai trazendo e falando com eles a esse respeito. Livro de Êxodo, capítulo 12, a gente vai precisar ler vários versículos aqui para a gente fazer o entendimento dessa festa, tá, irmão? Só pular aqui, que às vezes eu vou pegar aqui, que às vezes fica mais fácil para eu estar riscando aqui. Vamos ver. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Muito bem, diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, por isso que diz para os irmãos: olha, os judeus, ele tem 2 calendários. O primeiro mês do ano religioso é no mês desse mês aqui que nós vamos ler, e o segundo é o civil que eles seguem, tá bom? Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula,
um macho de 1 ano, o qual tornarei das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 4º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, na verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Nada comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. Nada deles deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos vossos pés, o cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao 1º dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santas convocações. Nenhuma obra se fará neles, senão o que a alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No 1º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim como estrangeiro, como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés e todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai vós para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo e molhai o sangue que estiver na bacia, lançai na verga da porta, em ambas as obreiras o sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vier o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, passará aquela porta, não deixará o destruidor entrar nas vossas casas. Portanto, guardai este estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Vamos para o versículo 27, né? 27 diz assim: então disse: este é o sacrifício da Páscoa, o Senhor que passou na casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou das vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, né? Depois a gente lê do 37 para baixo, irmão, só para a gente ter alguma noção aqui do que diz o texto. Aqui, às vezes, a gente fazendo a leitura, parece que às vezes fica um pouco confuso, né, os tempos que nós lemos. Mas o que era a festa da Páscoa? A Páscoa significa passagem, pechou, né, passagem. Passagem do quê? Aqui nós vemos aqui que o povo, quando estava escravizado na 10ª praga, Deus mandou que ele celebrasse a Páscoa, que eles ficassem, vamos pegar o que era, eles ficassem dentro das suas casas durante aquela noite, não saísse ninguém, porque Deus passaria pelo Egito ferindo todas as pessoas, matou todos os primogênitos que havia no Egito. Então eles deveriam comer o cordeiro com a sua carne assada no fogo por inteiro, sem tirar nada dele, não podia quebrar nenhum osso, nós vamos ver ele ali para baixo, que ele deveria ser assado com os pés, cabeça, frissura, ou seja, ele inteiro deveria ser comido com pães ázimos e ervas amargosas, né? A gente vê que ele fala aqui do 1º dia e no 7º dia havia santa convocação, talvez fica um pouco confuso, mas a gente lendo outros textos fica um pouquinho mais claro. E ele diz que esse seria o 1º mês do ano, que aos 10 do mês eles deveriam fazer uma coisa. O que eles fariam no dia 10?
Separava o cordeiro. No dia 10 era separado o cordeiro. No dia 14, à tarde, o cordeiro deveria ser sacrificado, né? E aqui, irmãos, a gente tem uma coisa interessante. Por quê? Ele era sacrificado à tarde e comido à noite. Então, se ele era sacrificado e comido à noite, que dia que eles comiam o cordeiro? Dia 15, não dia 14. O que é a Páscoa então? A Páscoa é o sacrifício do cordeiro, é isso que é a Páscoa. Não acontece mais nada. No dia 14, ele sacrificava a Páscoa, preparava, né? Por isso que nós vamos ver no Novo Testamento que era o dia da preparação, porque eles preparavam os pães asmos, erva amargosa, para que pudesse participar, e comia à noite, ou seja, depois das 6, então já era o dia 15. E eles deveriam guardar então do dia 15 até o dia 21, e esse primeiro dia não era o 14, tanto é que não era o 14 porque eles matavam o cordeiro, e quando chega a lei eles não podiam fazer nenhum trabalho, não podiam fazer nada, então não poderia nem matar o cordeiro. Então o que é a Páscoa? A Páscoa é o sacrifício do cordeiro, isso é a Páscoa. E depois, esse cordeiro deveria ser comido junto com pães asmos e ervas amargosas. E diz assim, por quê? Nesse mesmo dia eu vos tirei da terra do Egito. Que dia? Que dia que o anjo passa ferindo os primogênitos? 14 ou 15? Foi à noite. Dia 15. Porque foi à noite. Então já era o dia 15. Eles comeram, ficavam dentro das suas casas, não podia sair para fora. Então Deus mata os primogênitos. No dia seguinte, Faraó deixa eles embora. Que dia que eles saíram do Egito? Dia 15. Por quê? Primeiro à noite, depois o dia. Então das 6 até às 6 é a noite do dia 15. Das 6 da manhã às 6 da tarde é o dia do dia 15. E eles saíram nesse mesmo dia, ou seja, no dia 15. E eles saíram, nós vamos ler um pouquinho mais do capítulo 12, para ficar um pouquinho mais claro. Mas aqui a gente vai perceber algumas coisas, irmãos. Olha, isso está apontando exatamente para Cristo, o Cordeiro. Que dia que o Cordeiro deveria ser separado? Dia 10. Nós não vamos falar isso agora, depois a gente vai ver o cumprimento. A gente vai perceber que Deus, Jesus, ele entra em Jerusalém no dia 10 de Abib, ou de Nissan. Que dia que ele é morto? No dia 14, à tarde, por volta das 3 horas, inclinou a cabeça, espiou, e para que seus corpos não ficassem na cruz, porque o dia seguinte era o sábado. Não nos preocupa com isso, que a gente vai ler isso mais para frente, mas só para a gente ter em mente a hora que a gente falar. Ele foi colocado no sepulcro porque não podia ficar os seus corpos ali na cruz. Então, o cordeiro deveria ser separado no dia 10. Cristo entrou em Jerusalém no dia 10. Como é que você sabe disso, pastor? A gente vai ler para fora, não se preocupa não, vamos falar um pouquinho da Páscoa ainda, tá? Que dia que ele morreu? Os irmãos, guarda essa data. Cristo também morreu no dia 14. Por quê? Ele é o cordeiro pascual. Lembra o que João diz? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, eles foi praticada pelos judeus até Cristo, irmãos. Depois de Cristo, ele cumpriu e ele estabelece o Novo Testamento do meu sangue, né? Então nós vemos lá, esse será o primeiro dos meses, no dia 14 mata o cordeiro, do dia 15 a 21 haveria santa convocação. Aqui a gente parou de ler no capítulo 27, do 28 para frente, tem aí, os irmãos podem ler, aconteceu que à meia-noite, versículo 29, aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Meia-noite era o dia 15 já, né? E aí nós vamos ver que, versículo 31, então chamou a Moisés e Arão à noite e disse, levantai-vos e sai do meio do nosso povo, todos vós os filhos, e ide servir ao Senhor como tendes ido. Levantai também convosco as vossas ovelhas, vacas, como tem dito, ides abençoai a mim. Os egípcios apertavam o povo, apressando para lançar da terra, porque dizia, todos seremos mortos. Agora os egípcios tinham a pressa de que ele saísse de lá. Então vai embora, né? Sai logo daqui antes que morre mais gente. E no versículo 34, e o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas de vestes sobre os seus ombros, fizeram-lhe, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, de ouro, de veste. O Senhor deu graça aos egípcios, emprestavam e despojavam os egípcios. Versículo 37,
Assim partiram os filhos de Israel de Sucote, cerca de 600 mil homens. Aqui os irmãos conhecem, né, o texto. Aí seguindo, né, eles cozeram a paz, cozeram a massa, no versículo 39, versículo 42. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela o tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: essa é a ordenança da Páscoa. Aqui, irmãos, temos uma coisa muito interessante para nós. Que a Páscoa foi dada para quem? Os filhos de Israel. Diz assim: olha, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Não é para o filho de estrangeiro, era para a nação de Israel. Quando a gente olha para a figura disso, nós vamos chegar lá falando da ceia. Para quem que é a ceia? É para a igreja, não é para o estrangeiro, não é para aquele que está em pecado, é para a igreja. Aqui ele diz, olha, no versículo 44, porém todo povo, todo servo aqui, de qualquer, comprado por dinheiro, depois de houver circuncidado, então comerá dela. O que era circuncisão? Aliança com Deus, com a nação de Israel, que foi dada para eles. Quem pode participar hoje da ceia? Aqueles que fizeram aliança com Deus, é da mesma forma, né? Aí nós vamos ver assim, olha, o estrangeiro assalariado não comerá dela, numa casa se comerá, não levareis a casa, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Aqui também é muito importante, porque se nós lembrarmos um pouquinho, depois a gente lê sobre o cumprimento. Lembra que quando estava já tarde, o que mandou que fizesse? Quebrasse as pernas dos homens que estavam na cruz. Quebrou de um que estava à direita, do que estava à esquerda. Quando chegaram com Cristo, quebrou a perna dele. Por que não? Ele já estava morto, então o cordeiro não podia ter nenhum osso quebrado. Só para a gente lembrar um pouquinho disso quando chegar lá. Toda a congregação o fará, versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar da Páscoa ao Senhor, pode, ser-lhe-á circuncidado todo macho, então chegará a ela. E será como natural da terra, nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Aí no versículo 51. E aconteceu naquele mesmo dia, que dia era? 15. Aconteceu que naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Pois em Números ele fala exatamente qual que dia que era. Mas só para os irmãos verem, nesse mesmo dia Deus tirou a nação de Israel dali do Egito. Então essa foi a Páscoa do Senhor, que foi estipulada. Então é a primeira Páscoa, o primeiro momento que Deus chama o povo, que estabelece esse concerto com Ele, que passa por ali. E ali nós vemos tanto da passagem que houve ali matando os primogênitos, como uma outra passagem, que ele simboliza o quê? A passagem da escravidão para a liberdade. Bom, lembra, o que a Páscoa, o que a ceia tem a ver com a gente? Marca para nós uma passagem também. Nós não éramos livres, nós não éramos escravos do pecado. Em Cristo não temos a liberdade? É a mesma figura. Perceba que muda-se para a igreja o ritual, porém a figura é a mesma, ela não muda, tá? E aqui tinha um detalhe importante, olha no versículo 13, vamos lá no versículo 13, que ele mandou que fosse sacrificado santificado todo o primogênito, né? No versículo 4, versículo 13, vamos ler do 3. E Moisés e seu povo, lembrai-vos deste mesmo dia que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Aqui nós vemos que eles cozeram os bolos, que a massa não tinha levedado ainda, tá? Aí no versículo 4, hoje, no mês de Abibe vós saís. Qual que é o primeiro mês então? Mês de Abibe. Mês de Abibe é o primeiro mês de festividades para ele. Então, era o mês de Abibe. Ainda, versículo 5. Acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, qual jurou seus pais que daria,
terra que emana leite e mel. Guardarás esse culto quando? Neste mês. A Páscoa tinha de ser no mês de Abibe, no dia 14. Versículo 10, vamos pular para o versículo 10. Portanto, tu guardarás esse mandamento a seu tempo, de mês em mês. Né? Do quê? Ano em ano. A Páscoa era realizada de quanto em quanto tempo? Uma vez por ano. Quando? No dia 14 de Abibe. O que é a Páscoa? A morte do Cordeiro. E depois, no dia 15 até 21, festa dos asmos. O que é os asmos? Pães sem fermentos. Ali eles tinham os bolos sem fermentos, erva amargosa. Não podia sobrar nada de fermento dentro das suas casas, tá bom? Tá, aqui tem uma pergunta do Facebook assim, que a Fernanda não entendeu sobre a hora de sacrificar o cordeiro na Páscoa hebraica. Tá. A hora do sacrifício, o que foi dado para eles é que o cordeiro deveria ser sacrificado quando? À tarde, né? Ao final da tarde. Então não era à noite, era um período da tarde. Normalmente aqui a Bíblia não diz a hora, mas ele deveria ser sacrificado à tarde, preparado tudo antes do dia 15. No dia 15 não podia fazer mais nada, era um dia de santa convocação, nenhuma obra serviu, ou seja, nenhum serviço poderia ser feito. Então ele deveria ser sacrificado à tarde, pronto antes das 6 horas da tarde. Que período? Período da tarde. A Bíblia não fala exatamente a hora. Se nós basearmos por Cristo, Cristo morreu às 3 horas da tarde. Provavelmente era esse horário, porque ele não diz qual que era o horário, apenas à tarde. Tá bom? É a pergunta que ela fez aqui. Sim, exatamente. Então, primeiro à tarde, depois o dia, primeiro à tarde, depois o dia. Então, irmãos, o que era a Páscoa? Era isso, olha, deveria ser celebrado nessa parte. Lembrando, o que é a Páscoa? Era a morte do Cordeiro, sacrifica o Cordeiro à tarde. Essa é a Páscoa. Né? E o restante? O restante era os atos. Por isso que quando a gente lê no Novo Testamento, parece que fica meio confuso, porque até no versículo assim, olha, na festa dos asmos, que importava sacrificar o cordeiro, ou melhor, sacrificar a Páscoa. Aí fala, mas era a festa dos asmos ou da Páscoa? É que a Páscoa era só a morte do cordeiro, não tinha mais nada, a não ser a preparação para a ceia, mas o que fazia era o sacrifício do cordeiro, né? Então isso era a Páscoa, tá bom? Então aqui, nesse mês de Abibe, que é o mês que eles saíram, dessa festa deveria ser comemorada de ano em ano, é isso que nós lemos aqui. Ainda, eu vou só, acho que não sei se a gente já leu, mas acho que já leu. Levítico 23, foi esse texto que a gente leu no início, não? Levítico 23, mas só para reforçar aqui, no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 5. Nossa. Tá, vamos só repetir, aqui Levítico 23, aqui ele fala, irmão, de todas as festas que tinha, colocando detalhes sobre elas, né? Versículo 23, 4, olha, vão 4 e o 5, porque 4, 5 e o 6 aqui, ó. Vamos até o 8, que fica fácil nós entendermos. A Páscoa. Levítico 23, 4 diz assim: essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis do seu tempo determinado. Esse nós lemos já, né? No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então veja que ela perguntou na hora, não tem horário, era tarde. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil os fareis. Mas 7 dias oferecereis a obra queimada ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então o que ele está dizendo assim? Olha, que nesse mês, o mês de Abibe, é o primeiro mês, foi o mês que ele saiu, esse é o primeiro mês. No primeiro mês, no dia 14, à tarde, celebra a Páscoa. No dia 15 é a festa
dos ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. No último dia, ou seja, dia 21, santa convocação. Então, no dia 15 e dia 21, não poderia fazer nenhuma obra, nenhum serviço, nada poderia ser feito. Não podia cozinhar, não podia lavar, não podia fazer nada. É isso que acontecia nesses dias. Portanto, o dia 15 e o dia 21 são sábados também. Tá bom? Claro? O que nós percebemos então, irmãos? A Páscoa, ela acontecia uma vez por ano, só uma vez por ano, não 2 vezes por ano. Por quê? É uma comemoração, uma celebração daquilo que que Deus fez, tirando o povo da escravidão. Isso é importante. Da onde que vem a ceia? Da Páscoa, tá? A Páscoa, então, pode ser mensal? Irmãos, vamos pensando nisso aí, tá bom? Porque não faz muito sentido para nós, né? Esses textos aqui eu li com os irmãos, ainda tem assim, ervas amargosas, mas isso aqui acho que não precisamos ler aqui ainda. No livro de Números, capítulo 28, vamos ler de Números 28, Êxodo, né? Depois veio Levítico, depois nós temos o Números. Números, capítulo 28, no versículo, é a mesma coisa, irmãos, falando das festas aqui, ele vai mencionando ela, a gente vai ler do versículo 16, Números 28, 16, eu vou ler o 16, depois os irmãos podem ler os outros, para os irmãos não cansarem, tá bom? Os irmãos vão cansando. Números 28 diz assim: porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. 15. Então, o que nós temos aí, irmãos? Olha, falando de novo, qual é que é a data da Páscoa? É a mesma, olha, não podia fazer nada no dia 15, nem no dia 21, santa convocação, não podia ser feito nenhuma obra nesse dia, nenhum serviço podia ser feito, né? Eu falei do dia que eles saíram, irmãos, aqui em Números 33, verso 3, inclusive ele deixa para nós bem claro qual foi o dia que eles saíram do Egito. Números 33, 3. Muito bem. Então, o que nós temos? O dia 15, fica bem claro, foi exatamente no dia 15 de Abib que eles saíram, que Deus tirou no dia seguinte da Páscoa, que a Páscoa é no dia 14, né? Então, nós vemos aqui que Deus falou, é dado para eles. No livro de Levítico, irmãos, é quando é dado a lei para o povo, né? No livro de Deuteronômio, irmãos, lembra, né, que o livro de Deuteronômio ele acontece 40 anos já depois que o povo estava peregrinando, os mais velhos já haviam morrido, e aí Deus fala com Moisés, Moisés chama o povo antes da sua partida e repete as leis. No livro de Deuteronômio, só para efeito de conhecimento, reforçar o que nós estamos falando, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, vamos ler no capítulo 16 de Deuteronômio, Deuteronômio 16. Está claro para os irmãos, mas só para a gente entender bem aqui. Que ele vai aparecer aqui no livro de Deuteronômio já algumas coisinhas a mais para a gente reforçar o nosso entendimento.
Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, assim: guarda o mês de Abibe e celebre a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus tirou do Egito de noite. Verso 2: nela não comereis levedado 7 dias, nela comerás pães ázimos, pães de aflição, porquanto apressadamente saíste do Egito, para que lembrais o dia da tua saída da terra do Egito todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os seus termos. Também da carne que matardes à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás, comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltareis pela manhã e irás à tua tenda. 6 dias comereis pães ázimos, e no 7º dia, solenidade do Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás. Aí depois ele entra: 7 semanas contarás desde que a foice começar a cear, e será 7 semanas. Depois celebrareis a festa das semanas, e que deles a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor houver abençoado, né? Acho que tem mais, versículo 11: te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, teu servo, tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, estrangeiro, órfão, viúva que está no meio de ti, no lugar que escolher fazer o Senhor teu Deus para habitar o teu nome. Por que eu peguei esse texto e a gente está lendo, né, irmãos? O que aconteceu? Durante esse período de 40 anos, eles celebraram a Páscoa enquanto eles estavam vivendo tudo junto. Então, onde que eles celebravam? Não, onde que eles estavam, não tinha um ponto determinado. Então, todos os lugares que eles estavam, onde paravam, eles celebravam a Páscoa. Mas, aqui no livro de Deuteronômio, quando eles estão próximos para entrar na terra que Deus havia prometido, lá atrás para Abraão, surge uma questão nova. O que ele está dizendo? Olha, vocês vão entrar na terra, vocês guardam o mês de Abibe, que vocês saíram, então à tarde vocês vão sacrificar a Páscoa. Mas o que ele diz? Na onde que vai ser sacrificada a Páscoa? No lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. O que isso significa? Deus ainda não havia escolhido o lugar para fazer habitar o seu nome, mas a partir do momento que Deus fizesse, ou melhor, que escolhesse o lugar para habitar o seu nome, não podia. Olha o que está escrito aí no versículo 5: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás no tempo determinado. O que ele está dizendo? Olha, vocês ao entrar na terra, quando Deus escolher um lugar para fazer habitar o teu nome, vocês não poderão mais fazer a Páscoa nas suas casas. Só no lugar que Deus escolher fazer habitar o seu nome. Aonde foi que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome? Jerusalém. Por que o povo precisava subir 3 vezes para fazer as festividades ao Senhor? Porque Deus escolheu Jerusalém para poder fazer habitar o seu nome, e agora eles eram obrigados a ir para Jerusalém celebrar as Páscoas, celebrar as festas, não só a Páscoa. A gente vai perceber que próprio Jesus, né? Ele ia para Jerusalém, todas as pessoas que ia antes para se purificar, para que pudesse participar das festas ali, só em Jerusalém. E qual que é a grande questão? Ele falou: olha, eu queria fazer a Páscoa hoje, pode fazer? Ele falou: olha, irmãos, assim, você vai ter que seguir a lei inteira, porque a Bíblia fala: se você fizer um ponto da lei tropeçar em algum, você é culpado de todos. Mas quais que eram os requisitos para fazer a Páscoa? Primeiro, o homem tinha de fazer o quê? Circuncidar. Nenhum incircunciso podia participar, então tem que circuncidar. Outra coisa,
Eu quero fazer a Páscoa. Eu estou falando isso porque eu não vou citar nome, mas tem pessoas que nessa época vai lá e compra um cordeiro, assa, fica lá para fazer isso. Primeiro, tem que ser circuncidado, senão está errado. Outra coisa, aonde que ele tem que fazer a Páscoa? Jerusalém, tem que ser em Jerusalém, não pode ser fora de Jerusalém. Se você fizer fora de Jerusalém, você está errado. E o problema é que é a lei. Se você tropeçar num ponto da lei, você é culpado de todos, aí já não adiantou mais nada. Então perceba assim, irmão, eu quero fazer a Páscoa. Você não vai dar conta, esse é o primeiro ponto. Segundo, a Bíblia fala que aquele que volta para a lei, ele crucifica Cristo novamente. Da graça caiu, está caído da graça, então ele precisa obedecer à lei. E aí, Paulo escreve que pela lei ninguém seria salvo. Esse já é um ponto complicado. Mas, eu quero fazer. Então tá, mas vai para Jerusalém, não pode ser fora de Jerusalém. Por quê? A partir do momento que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, só em Jerusalém pode fazer a Páscoa. Ou melhor, podia fazer a Páscoa. Não em lugar nenhum mais. Não, assim, havia uma mesma lei para o judeu como para o estrangeiro, desde que ele cumprisse todos os rituais da lei. Então, o estrangeiro pode, desde que ele cumprir todos os ritos da lei, inclusive a circuncisão. Ele teria que cumprir tudo. Fora isso, não pode fazer. Aí vamos observar, não dá tempo de a gente tirar hoje, que assim, olha, nós vamos ver que o profeta Jeremias profetizou que eles ficariam 70 anos em cativeiro. Nós vamos ver que o profeta Ezequiel profetiza dizendo assim, olha, há uma festa da Páscoa que vocês vão celebrar quando voltar para Jerusalém. Aí nós vemos que Esdra, quando volta para Jerusalém, eles fazem a Páscoa de novo. Por quê? Por 70 anos eles não puderam fazer a Páscoa. Por que eles não puderam fazer a Páscoa? Estava na Babilônia, não podia fazer a festa na Babilônia. É só em Jerusalém. É a ordem que Deus deu, não podia. Irmão, mas a gente observa para isso, para nós hoje, porque isso tem um significado. A festa da Páscoa, 14 de Abib. Abib ou Nissan, não sei se todo mundo sabe por que chama Abib ou Nissan, porque esses dois termos, todo mundo sabe? Esses termos foram dados, na verdade, depois que eles voltaram do cativeiro babilônico. Então, a gente vai perceber lá que eles foram instruídos e ficaram 70 anos na Babilônia. Então, esse termo aqui, Nissan, é um termo babilônico, né? Por isso que a gente vê sempre dois nomes, que um está relacionado ao judeu, ao outro babilônico, porque eles aprenderam, estudaram na Babilônia, pegar os termos babilônicos. Mas só para a gente fazer isso aqui, olha, o que é a Páscoa? 14 à tarde mata o cordeiro, à noite, dia 15, come o cordeiro com ervas amargosas e pães ázimos. O que sobrasse? Não podia ficar nada para o dia seguinte. Essas informações é importante, que a gente vai ver o que acontece lá na Páscoa. Tem mais uma questão, Qual é mais uma questão? No livro de Números, dá tempo de nós falarmos sobre isso, no livro de Números, capítulo 9, que ele vai falar exatamente do ano segundo, está no segundo mês, e aí Deus manda eles fazerem a Páscoa novamente. Livro de Números, capítulo 9, versículo 1. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, o Senhor a Moisés que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Muito bem. O que acontece no versículo 6 aí para frente? Nós vamos perceber que eles celebraram a Páscoa, mas no versículo 6 diz assim: houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto e não podia celebrar a Páscoa naquele dia, por isso chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram: imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto que saímos, por que seríamos privados de oferecer oferta ao Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Então, o que está acontecendo, irmãos? Para participar da Páscoa, o que eles precisavam fazer? Purificar.
Por isso que a gente vai ler no Novo Testamento, olha, e eles subiram para purificar 6 dias antes, 5 dias antes, eles sobem para purificar. Purificar, quanto tempo precisava? No livro da lei diz, para cada coisa que acontecia tinha um tempo de purificação diferente. Então aqui, olha, eles haviam tocado num corpo, alguém que estava morto, e ele estava imundo, então eles não podiam participar da Páscoa porque estava imundo. Se participasse, eles morriam. E agora eles perguntam para Moisés, se Moisés, olha, nós estamos imundos, nós não podemos participar, e agora, o que a gente faz? Vamos ficar privados, nós não vamos poder participar? Porque se não participasse, na lei também dizia o seguinte, que aquele que não participava era extirpado, então ele seria cortado no meio do povo. E agora, o que a gente faz? Vamos participar imundo? Não. Disse o Senhor a Moisés, esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós ou entre vossas gerações for imundo por tocar no corpo de um homem, ou acharem jornada longa de vós, contudo ainda celebrarás a Páscoa ao Senhor. Quando? No mês segundo, no dia 14 à tarde, celebrarão com pães asmos, ervas amargosas a comerão. Dela não deixará nada até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Porém, quando o homem for limpo, e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do povo será extirpada, por conta não ofereceu a oferta do Senhor do seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. E quando o estrangeiro peregrinar entre vós, também celebrará a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim celebrará, o mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural. Então, olha, estava imundo, pode participar imundo? Não. Tem que fazer o quê? Purificar. Não houve tempo, então para eles foi estipulado que faria então um mês depois, com o mesmo ritual, da mesma coisa, da mesma forma, não mudaria nada aqueles que estavam impuros, que não houve tempo para purificar. Porém, aqueles que não estavam em viagem, quando eu falo em viagem, irmãos, qual que era o problema da viagem? Viajava do quê? A pé, animal, montado no animal, demorava esse tempo, às vezes não conseguia chegar. Hoje, dá tempo, você sai de um país, vai para o outro e 24 horas você está no outro lado do mundo. Então assim, eles não estavam participando, eles queriam participar, mas não podiam porque estavam imundo. Então Deus falou, olha, então para esses casos haverá um segundo momento que eles poderão participar. Porém, quando a pessoa não estiver em viagem, quando ele não tiver nenhum desses problemas e não participar, será cortado no meio do povo. É importante a gente lembrar esses detalhes, porque nós vamos falar da ceia, que tem a ver com figuras daqui. Lembra que nós lemos do início? O que era a lei? A sombra dos bens futuros. E os bens futuros, o que é? É a realidade. E quem não participa hoje da ceia, estando em condição de participar? Aquele que não quis se purificar. Nós estamos avisando, olha, nós temos a ceia em Ribeirão Preto no dia 13 do mês que vem, quase o mês. Será que dá tempo de purificar? A não ser que no dia, alguém foi internado, não pôde, teve algum outro momento, mas caso contrário, todo mundo pode participar. Aquele que não tinha na Páscoa, a gente não vai alongar mais porque devido ao horário, mas aquele que não participava da Páscoa, ele era cortado no meio da nação de Israel. E hoje, aquele que não participa, o que será que acontece? Entendi. Bom, então eu queria trazer esses detalhes para os irmãos da Páscoa, o que é Páscoa. Nós falamos só sobre Páscoa, tem muitos detalhes aqui, talvez não seja nem necessário entrar em todos eles, mas para a gente ter uma noção do que é a Páscoa. Por que é importante a gente ter noção da Páscoa? Porque a gente precisa saber por que a gente faz a ceia do jeito que nós fazemos. A pessoa vai lá e faz a ceia mensalmente, vai lá, compra um pão, vai lá, compra o vinho. Tá certo isso? Por quê? Faz todos os meses. Da onde que tirou essa ideia de fazer todos os meses? Por que se faz todos os meses? Da onde que vem a Páscoa? Ou melhor, a ceia? A ceia foi instituída para Jesus por um motivo, assim como a Páscoa. Então é isso que a gente quer tratar com os irmãos para tratar,
falar, tem as outras festas que traz para nós significados também, e a gente provavelmente vai estar abordando um pouquinho mais, mas dentro do que nós falamos até agora, ficou alguma dúvida? Os irmãos querem fazer alguma colocação, acrescentar alguma coisa que nós deixamos de falar? Está claro como um cristal, não é? Então, eles comiam, não, na verdade era o dia do dia 15 mesmo, porque eles comiam à noite. Não deixa nada até não podia, quando amanhecesse ele precisava consumir. O outro dia era o dia do dia 15, né? Tanto é que a gente vai perceber que Jesus, quando ele foi morto, ele também, ainda no dia 14, ele foi colocado no sepulcro. Ele não ficou até amanhã do dia 15. Tá bom? Quanto às datas, os irmãos ficaram todos cientes, né? Tudo tranquilo, né? Que dia que é a Páscoa judaica mesmo? 14 de Abib, né? O que se faz no dia 14 de Abib? Mata o cordeiro e prepara-se os ázimos. Por isso que no Novo Testamento vai ver o dia da preparação, era o dia da preparação, era o dia da preparação. Dia 15, festa dos ázimos, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é um sábado, feriado. Dia 21 é feriado, é sábado, é descanso. Tá bom? Então paramos por aqui hoje e que Deus os abençoe, né? Avisar os irmãos que estão pelas redes sociais, tem alguns pedidos, algumas perguntas. Quinta-feira passada não teve estudo, né? É que nós fazemos estudo, né? Aí é para os irmãos falar, para o Zé Cá também, né? A gente faz os estudos todas as quintas-feiras, menos na primeira semana do mês que nós temos oração, tá bom? Então que Deus abençoe os irmãos. Lembra os irmãos que sábado próximo nós temos o culto Jardim Marquês, 19h30, todos convocados para que possa estar participando. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Os irmãos, continue apresentando nossa irmã Maria Antônia, né, que estava aguardando fazer um exame ali, para que, esperançosa de ir para casa, né, então, mas os médicos haviam pedido e não havia sido feito até agora no final da tarde. Que os irmãos orem para que, quem sabe, né, faça, dê tudo certo para retornar para casa. Também a Sara, que ainda continua ali. Quem mais? O Bernardo aqui, que pede oração em favor da Sueli, que nós pedimos para os irmãos que possam estar orando em favor de cada uma necessidade do que tem. Tem um irmão lá que está com trombose no cérebro, irmão Carlos, né? Irmão Sidney, não é Carlos, não, Sidney. Os irmãos orem, precisou ser transferido, lá do Paraná, precisou ser transferido de avião, que não pode balançar muito, a situação dele é bem complicada. E os irmãos orem, apresentem nas vossas orações, para que Jesus possa dar graça, né, dar cura ao servo dele. Então, está agradecendo a Deus. Convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final, dar a bênção final. E desde já agradecemos a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.